Ele pergunta aqui: a Bíblia é confiável? Como podemos saber se ela foi ou não alterada de acordo com o tempo? E o caso da mulher adúltera de João 8? Essa é uma pergunta relacionada a uma ciência chamada crítica textual. Um abração, viu, Otávio? A crítica textual é uma ciência não apenas bíblica, tá? É uma ciência de análise de manuscritos antigos. Através de método científico, chamado colação, determinação de variantes e etc., leitura mais difícil, são vários princípios de crítica textual. Você determina se um determinado manuscrito, uma determinada leitura de um manuscrito, ela é válida ou não, dentre várias possíveis. A Bíblia tem, por exemplo, do Novo Testamento, mais de 25 mil manuscritos. Tem que ir comparando. Essa é a ideia da crítica textual. Ela, por exemplo, ela faz... O que a crítica textual faz? Ela toma um manuscrito por base. Então ela fala, olha... Se esse for verdade, aí é um método completamente racional, né? Na verdade, ela nem faz se esse for verdade, ela pega um por base. Então ela pega o manuscrito, por exemplo, o Códice Leningradense ou o Códice Vaticano, lá do Novo Testamento. Ela pega aquele manuscrito. Aí ela diz assim, esse vai ser minha base. Latim. Grego. Sempre grego. Sempre nada grego latim, ou hebraico. Ou Vulgata, nada. Não, nada. Isso daí são leituras posteriores, só para determinar onde ocorreu a corrupção. Então, ele pega um determinado manuscrito lá, busca-se o melhor manuscrito de um determinado século, ou uma família de manuscritos, no caso, por exemplo, que eu estou citando é Alexandrino. Aí ele pega aquele manuscrito, ele vai comparar ele vai agrupar por famílias e vai comparar dentro da família... Quem copiou quem? Se houve cópia, se não foi cópia, se houve alteração, quem é a possível leitura anterior. Então tem um princípio. Tudo que é simplificação, seria o contrário, né? Tudo que é simplificação, a gente sabe que não é original. Que não é a leitura original. Quanto mais você simplifica, mais você perde a visão do Isso, todo, né? então tudo que você tem, a leitura mais difícil do texto, ela é preferível. Isso é um princípio de crítica textual, não é bíblica. Crítica textual de qualquer livro. E aí você compara vários manuscritos, você tem aí os manuscritos minúsculos, os unciais, você tem os lecionários, aí vem as citações latinas, vetos latinos, os pais da igreja. Então você vai fazendo aquilo que chama de colação. Pega um texto e eu vou colocando assim, ó. Essa leitura ela é comprovada por tantos manuscritos, e esses são os melhores, são de tal data, ela é comprovada no primeiro século, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Não, de repente aqui surgiu uma outra leitura possível. Então eu vou falando, aí a gente vai vendo se essa leitura simplifica, se existe alguma evidência interna, se ela quebra a sequência literária. Se ela não quebrar e tiver tudo certo, aí eu posso determinar que ela é. Um exemplo é esse da mulher adúltera de João. A gente sabe, na verdade, João não, é João 8, né? A gente sabe, por exemplo, que ela não é dali. Ela não é uma história original de João. Ela quebra a sequência do capítulo 753 e a gente sabe que ela não é. Mas ela tem um estilo lucano. Então, possivelmente, ela foi confundida em algum momento com o Evangelho nos manuscritos antigos e foi transposta para João. Tanto que na Bíblia, James Moffat, que é um antigo crítico da história, ele coloca logo depois de Lucas, eu não me recordo que lugar. Outro exemplo, Marcos 16, do 9 ao 20, que a gente sabe hoje que não é original. Nós não sabemos como Marcos terminou o evangelho dele. O que nós sabemos é que do verso 8 dá para frente se perdeu. Entendeu? Entende? Houve uma complementação? Complementaram. Alguém complementou com 4 manuscritos, 4 possíveis finais. Um longo, que é o que a gente tem hoje na maioria das Bíblias, um curtinho e um outro que mescla a coisa dos dois. Mas a gente sabe que não é original. Nenhum deles é original. Tá? Agora... Aí, só para concluir rapidamente assim, baseado nessa ciência de crítica textual, falei de Novo Testamento e de Antigo é basicamente a mesma coisa. Hoje, os eruditos têm 90, eles dizem, Barbara Freeberg, do Instituto de Crítica Textual do Novo Testamento, ela diz, hoje o cristão pode pegar a sua Bíblia na mão, tendo certeza de que o texto que nós temos, que ele tem na sua mão, representa 98,9% do texto conforme saiu da mão dos apóstolos. Isso é muito bom. É muito bom, nós temos evidências de que o texto não foi adulterado. Para o Novo Testamento, que tem todos esses manuscritos e alterações. Para o Antigo Testamento, para a Bíblia hebraica, é muito menos. Você tem milhares de manuscritos, mas ele preserva uma história textual muito mais precisa e muito menos sujeita a variantes e barulhos. Houve corruptelas? Houve. Por exemplo, havia neologismos que eram inseridos nesses textos, assim, tipo assim, neologismos que eu digo da época, assim, tá lá como é que chama aquele? O escriba, né? Escriba, lá dos semitas, né? Semitas? Sim, o escriba lá. O semita lá, ele tá lá no mosteiro dele escrevendo, copiando um texto. Sim. Aí ele pega e fala assim, essa aqui tem uma palavra melhor para dizer isso, que era uma palavra que estava sendo usada, que já não era... Essa é uma forma como surgem as variantes. Então ele pode ter colocado,
Só que aí você tem os manuscritos anteriores, de onde ele copiou. Aí você fala, opa, peraí, tem 25 manuscritos que estão E essa palavra não existia nessa época. Não época. existia. Ele falou, nossa, isso aqui em lugar nenhum tem. Aí o crítico textual fala, esse manuscrito apareceu daqui. E aí daqui para frente tem outros manuscritos que continuam mantendo a leitura anterior. Ele fala, isso aqui foi interpolado. Não apenas isso. Por exemplo, um exemplo clássico disso é João 1. Quer ver? Eu vou abrir aqui para vocês. Tá. Vamos abrindo aqui João 1. Enquanto vocês aí preparem perguntas. Tem mais perguntas aí também, Thiago? Muitas perguntas. Inclusive tem um rapaz aqui, Gerson Tagliatelli. Ele pergunta se os escritos originais falam o que sobre a pena de morte. Os países que têm essa pena capital estão a favor ou contra o que diz a Bíblia? Como é o nome dele aí? Gerson Tagliatelli. Gerson, muito obrigado por sua audiência. Curta, compartilhe também com outras pessoas que também gostam desses assuntos. Daqui a pouco o pastor vai responder essa sua pergunta sobre a questão da pena de morte. Nós vamos agora voltar para o assunto de João. Exato. 1:8, em João 1,18 1:18. diz assim, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. O texto grego diz o seguinte, né? Ele diz assim, Theon oudeis euraken popote monógenes, e aí aparece aqui umas variantes, que diz assim, alguns dizem theos popote monógenes theos, hon eiston kolpon tu patros ekenos exegesato. Só que existem outros lugares que aparecem ao invés de theos, diz assim, monógenes theos, aparece monógenes hios. Monogenes não é aquele que não tem origem? É o único, né? O único gerado. Mas theos, ele aparece a diferença aqui, é theos e hios. Um quer dizer filho e o outro quer dizer Deus. Ninguém sabe qual era a leitura exatamente original se você não saberia se não houvesse a ciência de crítica textual. Então, muito provavelmente, a leitura original é theos, porque é uma leitura mais difícil, uma leitura mais complicada. Você tem que explicar que alguém nasceu e é Deus. Então, os eruditos dizem, a ideia de reduzi-lo para filho é para não permitir uma identificação da pessoa do pai com a pessoa do filho. Então, coloca, ao invés de Deus, coloca filho, para já determinar a hierarquia entre os dois. Então, hoje nós temos, pode ter sido isso que aconteceu com um escriba que colocou, olha, isso aqui é melhor colocar rios, alguma coisa assim. Existem outros textos que nós sabemos que são adulterados, foram incluídos, e nós temos a história de como foram incluídos. 1 João 5,7, por exemplo, são 3 os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Filho, não é original. Isso foi incluído na época de Eusébio, na época, na verdade, de Erasmo, né? Erasmo de Roterdã, 15º, 16º século, basicamente. E eram historiadores, ou eles eram eruditos na época? Eles eram eruditos, sim. E ele falou assim, esse texto não é original. O texto não é. Mas se vocês me mostrarem um manuscrito que tenha, ele disse para os bispos, aí eu coloco no meu texto, que é chamado Textus Receptus. O que eles fizeram? Produziram um texto. Criaram um manuscrito, interpolaram no manuscrito e apresentaram para ele, tem um manuscrito aqui que tem. Aí, como ele tinha prometido, ele colocou, mas colocou uma nota na página, um Cícero, dizendo, tenho dúvidas quanto que creio que fui enganado com relação a esse texto.